No dia 8 de julho de 1947, a manchete principal do jornal The Roswell Daily Record foi um tanto surreal. Nela, dizia-se que militares haviam recuperado os destroços de um disco voador em um rancho nos arredores de Roswell, Novo México. Apenas um dia depois, a declaração foi retirada, mas foi o suficiente para que a pequena cidade do sudoeste americano passasse do seu status de capital do laticínio para o famoso local de um dos supostos incidentes ufológicos mais importantes do século XX. Longos dias e belas noites, eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos falar de um dos maiores casos da ufologia moderna. O caso Roswell, conhecido como um dos casos mais importantes, inicia-se com a descoberta de destroços de um objeto estranho perto da cidade de Roswell, no verão de 1947, por um fazendeiro após uma noite tempestuosa. Após o fazendeiro procurar as autoridades locais, que por conseguinte procuraram os militares da base aérea da cidade, uma nota foi enviada oficialmente para a imprensa, dizendo que havia caído um disco voador na região. Sim, você ouviu direito. Os militares enviaram uma nota oficial dizendo que havia caído um disco voador na região. É bom relembrar que já gravamos sobre como esse termo disco voador surgiu, coincidentemente ou não, poucas semanas antes do fazendeiro achar esses misteriosos destroços. Clique aqui no card para assistir. Mas, apesar desse ato falho, os militares corrigiram a nota um dia depois, dizendo que foi apenas um balão meteorológico a cair na região. Muitos acreditavam se tratar realmente de uma nave extraterrestre e uma prova de visita alienígena ao nosso planeta, algo que era mais fortemente evidenciado por eventos promovidos pelo próprio governo dos Estados Unidos, ocorridos no mesmo estado uma década depois, nos anos 50. Dá pra ver que o caso se encerra sem muitas evidências concretas logo naquela época, apesar do furor. E ele só vai ser reaberto 30 anos depois. Então, para isso, vamos montar uma cronologia dos fatos. Primeiro, dia 2 de julho de 1947. É a data que teria acontecido a suposta queda do objeto. No dia seguinte, 3 de julho de 1947, o fazendeiro vai até os destroços e os guarda no celeiro. 6 de julho de 1947. Alguns dias depois, o fazendeiro leva os fragmentos recolhidos até o xerife, que avisa a base militar no mesmo dia. 8 de julho de 1947. Após a nota da Força Aérea de Roswell, a imprensa local começa a divulgar que um disco voador caíra na região. Um dia depois, essa nota é desmentida. Esses foram os eventos oficiais que aconteceram naquele ano e que tão logo surgiram, esfriaram. Mas é aí que em 1978, o físico nuclear Stanton Terry Friedman, ufólogo há pelo menos 10 anos antes, reabre o caso com entrevistas surpreendentes com o major da Força Aérea de Roswell, que é categórico em afirmar: o material encontrado era de origem extraterrestre. Friedman, alguns anos depois, após alçar o caso como uma das mitologias modernas da ufologia mundial, encontra em Glenn Dennis detalhes assustadores. A entrevista foi publicada no livro UFO, A Queda em Roswell, e narra como Dennis foi abordado por militares enquanto trabalhava em uma funerária. Segundo o homem, ele havia recebido ligações misteriosas sobre informações de caixões hermeticamente fechados. Para quem não sabe, ideias para evitar contaminação, deixar corpo isolado e como manusear um cadáver com graves queimaduras sem alterar sua composição química. Glenn Dennis também afirma que uma amiga enfermeira teria encontrado com o exército e as criaturas enquanto trabalhava no hospital local da época. Essa amiga teria dito que participou da necrópsia de 3 criaturas alienígenas trazidas pelos militares da época. Ela descreveu as criaturas como tendo aproximadamente 1,20 m, frágeis, sem cabelo, boca fina, pequenos orifícios nasais, grandes olhos afundados e orifícios auriculares ao invés de orelhas. Pela sua descrição, eles teriam sido retirados de cápsulas, mas que não estariam no exato local da queda do objeto voador, e sim a cerca de 2 km de distância do local do impacto. A enfermeira teria descrito que os corpos teriam sofrido graves traumas, com os membros e região do abdômen esmagados. Ela teria esboçado a criatura em um pequeno bloco de papel e dado para Dennis. Imagem essa que você vai poder ver aí no vídeo. Segundo Glenn, sua amiga foi transferida para a Inglaterra, onde teria morrido anos mais tarde em um acidente de avião logo depois dessa história.
Apenas nos anos 90 que o governo americano revela que esse balão meteorológico participava de um tal projeto Mogul, uma tecnologia ultra secreta do governo na época para monitorar e detectar possíveis explosões de testes nucleares soviéticos. No final da década de 40, a corrida espacial e o início da Guerra Fria dão um contexto convincente quanto a esse projeto. Como um dos maiores casos da ufologia moderna e o mais icônico entre eles, Roswell fascina pela narrativa que vai mudar a forma como encaramos extraterrestres, mas peca em vários pontos quanto a evidências concretas. Se retirarmos o depoimento de um major aposentado, provavelmente com interesses financeiros em venda de livro, e o próprio testemunho de Glenn, que nunca conseguiu provar nada do que falou, teremos apenas uma narrativa frágil que envolve a falta de habilidade de comunicação dos militares com a imprensa local. E você, acredita no quê? Diga nos comentários após curtir e compartilhar o vídeo. Isso nos dará mais oportunidades para trazer não só mais casos ufológicos no futuro, quanto destrinchar vários outros assuntos que iniciamos aqui. E não se esqueçam, não olhem para trás. But now people only laugh, and only Roswell is remembered. But we must ask ourselves, are they really a hoax? Are we truly alone? Or are we being lied to?